Tô voltando, pessoal. Vamos retomar o conteúdo. Falta um minutinho pra gente voltar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode usar esse tempo agora, enquanto tem gente ainda retornando. Que essa é a nossa última parte da aula, né? Depois dessa a gente desliga e volta a se falar semana que vem. Bom, ninguém? Então vamos retomar realmente, né, o conteúdo. Tô compartilhando tela com vocês mais uma vez, né? E vou continuar com a minha luzinha aqui funcionando. Já alimentei aqui com as últimas coisas que eu falei, retomando então, né? Que é a necessidade de realização, ela pode ter uma questão importante aí na pessoa produzir mais, porém tem um lado negativo também, que é de maior propensão a doenças como o burnout e também, né, a serem workaholics. Foi a última coisa que eu falei, a gente parou por aqui. E aí eu tinha perguntado para vocês, né, e o Alexandre tinha respondido sobre como seria a questão de você assumir riscos, né, com relação à necessidade de motivação. Diga. Fui eu quem falei. Em relação a esse teste que você falou, o teste do TAT, tem até mesmo no cotidiano, assim, tem um equilíbrio entre a realização e a outra que você falou lá? Tipo, a pessoa, ela Sim, sim. A gente não é ou uma coisa ou outra. A gente tem as duas motivações. Ah, sim, tudo bem. Só que a Obrigada. gente pensa assim, tem a barrinha da realização. Tem gente que tem ela maior, tem gente que tem ela menor. Tem a barrinha da associação, tem gente que tem ela maior, tem gente que tem ela menor. A barrinha da motivação lá pra fome, a gente tem ela maior, a gente tem ela menor. Pra motivação sexual, maior, menor. Então, todas as nossas motivações, a gente vai ter diferenças individuais, né? Maior ou menor. Não quer dizer que a gente tem ou uma coisa ou outra, tá? Acho que se ficou isso mal entendido, vamos retomar isso. Mas a gente estava falando sobre a questão de assumir riscos, né? Que o Alexandre falou que tem a ver, então pode ter a ver com outros fatores, como planejamento, enfim, não só uma questão de você chutar o balde, né? E é justamente isso que a teoria vai nos dizer, que existem outros fatores que são determinantes na questão da pessoa assumir riscos. A pergunta era se vocês achavam que alguém que tem maior necessidade de realização, eu estou usando como sinônimos, tá? Necessidade de realização ou motivação para a realização. Se essa pessoa tem maior chance de, né, tomar uma decisão arriscada ou de ter um comportamento de risco. E a resposta é não. Por quê? Porque essa pessoa tem uma necessidade de realização. Se ela vai fazer uma coisa que ela tem o risco de não conseguir, ela não tem motivação para isso. Ela tem motivação para algo que vai ter mais certeza que ela vai conseguir. Então, na verdade, a motivação dela é por tarefas que ela sabe que ela tem alguma chance de conseguir. E isso, na verdade, não só a pessoa que tem uma motivação para realização, né? Que a gente pressupõe que essa pessoa vai ter mais chance de tomar decisões arriscadas, decisões difíceis, etc. Mas qualquer pessoa, ela vai avaliar, né, 3 coisas para tomar uma decisão aí com mais risco, né, ou menos risco. Então vamos enumerar aqui as coisas. A primeira coisa é realmente, né, essa motivação que a pessoa tem. Então aquilo, né, que ela tem já de tendência, né? A motivação que ela tem para obter o sucesso, para buscar o sucesso, isso tem mais a ver com a personalidade da pessoa, tá? O segundo aspecto que vai estar envolvido nisso é qual a probabilidade que ela tem de obter sucesso com aquela tarefa. Então, é uma estimativa. Gente, acho que tem alguém hackeando meu computador. Tem uns riscos aparecendo aqui. É a segunda vez que aparece isso. Se alguém estiver hackeando meu computador e for algum de vocês, por favor, pare. Qual a probabilidade de obter sucesso em alguma tarefa? Eu juro que eu mando para vocês depois os arquivos que eu tenho aqui. Se você tem mais chance de conseguir alguma coisa, você tem mais chance de desenvolver naquilo, do que se você vai fazer uma coisa que é muito difícil, né? Que está muito acima da sua capacidade, que você julga que está muito acima da sua capacidade. Isso para qualquer coisa na vida, né? Uma prova, uma avaliação, né? Um curso superior, um trabalho. Se a gente julga que está muito acima, a gente tende a
não querer se envolver naquilo. Então, a probabilidade de obter Professor, sucesso vai ajudar a gente a se envolver numa tarefa. Diga. vou fazer uma colocação que a gente faz na empresa lá, que talvez esteja dentro da que a gente está conversando, que é preferível ter um empregado determinado a um motivado, pois esse último sempre vai depender de estímulos. Isso Eu porque estou dizendo eles porque... estão considerando a motivação como algo externo, né? E não como algo interno. Isso. Entendi. Isso. Nesse caso da sua colocação, ela é nas duas condições, interna e externa? Então, a gente está olhando a motivação como um traço de personalidade. Então, sim, mais interno, mais, né, uma predisposição da pessoa. A estimativa, né? Qual a probabilidade de obter sucesso na tarefa? Já é algo, né, que você... É um cálculo que você faz, né? Entre aquilo que você tem de interno e aquilo que o ambiente apresenta de externo. E agora, por último, é que é a questão do incentivo que vai entrar. Então, o valor do incentivo. Aí, isso aqui é puramente externo, né? Então, se você faz uma... Vamos supor lá no seu trabalho. Você tem uma meta lá, de repente, que é moderadamente difícil. Dá para conseguir, mas tem que ter algum esforço. O que você vai ganhar com isso? Vai ter um bônus no final do ano, vocês vão ganhar alguma coisa? Tem maiores chances de promoção? Ou vai ganhar um parabéns, muito obrigado, e de repente para vocês não tem tanto valor, né? Que para algumas pessoas pode ter. Esse valor, né? O que você vai conseguir com isso também é algo que influencia na decisão de você se motivar para uma tarefa ou não, de você assumir uma tarefa de risco ou não, né? Se for, vamos supor no exemplo lá da sua empresa, se for vamos supor que eles colocam uma meta lá, que é uma meta muito difícil. Todo mundo olha essa meta e já fala, putz, difícil, impossível isso aí. Se você julga que aquilo é impossível de você conseguir, o seu esforço vai ser muito menor, porque você não tem você não vê uma probabilidade alta de você obter sucesso naquilo. E se, né, a recompensa não for aquilo que tão valiosa quanto o esforço que você vai precisar fazer, aí é que você não vai se envolver mesmo, né? Então, tem a questão da motivação interna, né, que é essa coisa mais da personalidade, daquilo que você aprendeu na sua história de vida também, mas tem esses outros dois fatores, da estimativa e do valor do incentivo, que vão predizer o quanto que a pessoa vai se envolver em alguma tarefa. Ficou mais claro? Sim, perfeito. Eu tô achando que na sua empresa eles estão usando o termo determinação como motivação interna e motivação como motivação externa, pelo que a gente está vendo aqui, né? Isso, isso. Ótimo. Porque Gente, é complicado você colocar a estimativa de valor, porque não dá para compreender se eles enxergam o valor só o monetário ou ele enxerga o valor da benéfice que ele tem dentro do que ele faz. propósito, né? Tudo isso. Propósito, exatamente. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas a gente deve entender que se uma coisa, por exemplo, um bônus salarial tende a motivar muitas pessoas. Talvez mais a questão do propósito, mas eu entendo que tem questões individuais também nessa questão da percepção do valor, né? Daquilo, quanto aquilo vale para você. E aí que a gente vai chegar na discussão lá sobre o Everest. Para mim, chegar no topo do Everest não tem valor. Eu vou chegar e vou ficar, que legal, vamos descer agora. Tipo, não é uma coisa que vai mobilizar a minha vida, mas para uma pessoa que é da área esportiva, escalada, ou uma pessoa que tem fascínio por aquilo, né? Sempre quis aquilo, não sei porquê, para ela vai ter um valor muito maior. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu já subi a pedra do Baúzinho aqui em São Bento do Sapucaí. Por quê? Vamos olhar lá nos fatores. Qual era a probabilidade de eu obter sucesso nisso? Alta. Eu sei que eu conseguiria subir. Eu vi que muitas pessoas antes de mim fizeram isso. Muita gente estava subindo. Gente com maior idade do que eu, mais gordo do que eu, estava subindo. Eu falava assim, nossa, acho que eu consigo também. O valor do incentivo. Tem uma vista bonita. Você vai subir lá, você sabe que você vai ver a cidade de um ponto que você nunca viu antes. Você vai sentir um ar puro. Então, o valor não estava no incentivo monetário, mas estava numa vivência que eu ia ter, que eu não teria se eu estivesse lá embaixo. Agora, por que eu subi o Baúzinho e não subi o Everest? Imagina, né, o custo que eu tenho que ter até chegar ao Everest. A questão do risco de vida. Eu não tenho preparo físico para isso. Eu estou acima do peso. Então, assim, olhando todos esses fatores, eu já faço a estimativa de que eu tenho baixa probabilidade de conseguir chegar lá. Eu já acho que eu vou morrer antes. Pode ser que eu chegue, né? Posso ter que treinar muito para isso, mas eu já acho que eu não vou conseguir. Então, a minha estimativa é baixa. E o incentivo? O que eu vou ganhar com isso, né?
tem o valor social de você poder falar para todo mundo, né? Nossa, eu subi no Everest, né? Tirei foto, pus a bandeira do Brasil, sei lá, porque a gente conseguiu isso no mundo. Mas eu não sei se isso para mim tem tanto valor, assim, né? É uma coisa que, lógico, deve ser da hora, mas não acho que vale o desafio. Pelo menos para mim, Fernanda, né? É uma coisa muito pessoal, esse valor. Só pegando esse exemplo, então, para vocês entenderem. Tem outros fatores que vão também ter uma influência sobre a emoção, que é o fator emocional. Então, quando você, às vezes, o exemplo do livro aqui, né? A raiva do seu horário de trabalho pode motivá-lo a procurar outro emprego. O que motivou você? A raiva. Então, a emoção pode ser responsável também por você se sentir motivado. Outro exemplo. O ciúme de uma ex-namorada pode motivá-lo a convidar a colega de quarto dela para sair. O que motivou? O ciúme. Não foi a sua atração, foi o ciúme, né? Então, uma emoção pode motivar você a fazer alguma coisa também. E o oposto também é verdadeiro, de que a motivação também pode causar uma emoção. E vamos ver os exemplos. Se você está motivado, né, para ganhar um concurso de fotografia, isso pode ter uma grande ansiedade sobre você. Vamos pensar na prova que vocês fazem na faculdade. Às vezes tem gente que fica muito ansioso. Por quê? Porque quer muito ir bem na prova, quer muito passar nessa disciplina, né? Quer muito ser um psicólogo de sucesso. Então a ansiedade da pessoa pode ser que seja maior, né? Então a ansiedade é despertada pela motivação, certo? E a tristeza, se você não conseguir ir bem na prova, também é outro sentimento, né? Outra emoção, na verdade, que pode vir em decorrência dessa motivação. Então o que a gente aprende com isso é que há uma relação entre a emoção e a motivação. Uma pode tanto a emoção influencia na motivação, quanto a motivação influencia na emoção. As duas coisas se influenciam a depender da situação. E aí ele vai definir pra gente, né, então, o que é emoção, o que ele está chamando, né, de emoção, e entrar nessa parte das teorias que explicam as emoções. Vou mostrar para vocês algumas imagens. Cadê? Da internet. Vamos ver se vocês conseguem identificar algumas emoções. Ih, deu ruim, galera. Tô viajando aqui, tá aberto já minha internet, tô com o livro. Emoções. Tem um autor muito conhecido chamado Paul Ekman. Se vocês já assistiram aquela série Lie to Me, ela é baseada na obra do Paul Ekman. Paul Ekman é um pesquisador famoso dessa área. A gente tem essa imagem clássica aqui. Essa aqui é bem famosa. Que é utilizada em pesquisas para emoções, né? Para a gente identificar as emoções. Foi retirada da obra do Paul Ekman. Que emoção vocês acham que essa mulher loira aqui da esquerda está sentindo? Pode chutar, não pode errar, não tem problema não. Eu acho que raiva ou frustração. Raiva ou frustração? Alguém discorda? Alguém quer falar outra coisa? Indiferença? Indiferença? Indignação? Indignação? Ok, então ficamos entre raiva, indiferença, indignação, frustração. E esse homem aqui, logo do lado dela, tá com a boca aberta aqui. Esse homem grisalho. Surpresa? Acho que medo. Surpresa, medo. Acho que ele tá Espantado. assustado. Assustado. Tá. E a da direita aqui? Do cantinho da direita? Nojo. Nojo. Injuriada. Desconfiança. Injuriada é ótimo. Desconfiança, Desprezo. nojo, desprezo, Indignada. indignada. Tá. Essa de Debochado. baixo. Tá, debochada. E essa de baixo aqui, que tá com o cabelo preso? Parece que ela tá fingindo uma surpresa. Tá. E esse homem aqui no meio, do dentinho separado? Tá feliz. Feliz. Mas qual que é a emoção? Acho que ele está assustado. Assustado. Tá. E essa última mulher? Triste. Uma aula por vídeo. Tá.
Decepcionada. Gente, geralmente as primeiras coisas que eu ouvi eram as corretas. Eu acho que na tentativa de a gente ficar racionalizando muito, né, procurando na nossa memória outra emoção, a gente acaba se perdendo um pouco. E o que a pesquisa do Ekman diz, né? Que a maioria das pessoas é muito eficaz em descobrir quais são as emoções básicas de alguém, por meio dessas fotinhas aqui. E que isso, inclusive, ultrapassa barreiras culturais. Eles mostraram isso para pessoas assim, de tribos que não tiveram contato com a nossa comunidade, por exemplo, né, da forma como a gente se organiza enquanto comunidade. E essas pessoas também tiveram uma taxa de acerto muito alta. A primeira é raiva. O segundo é medo. A terceira é nojo. A quarta é susto. O quinto é alegria e o último é tristeza. Essas são as emoções básicas que ele trouxe. Aqui em cima a gente tem, né, as mesmas expressões, né, uma outra pessoa fazendo, e aí tem inclusive o neutro, né? Neutro normal, aí alegria, raiva, tristeza, desprezo, surpresa. Aí aqui tem aversão também. Embaixo não tem na verdade, embaixo tem aversão, né? Como eu falei, como nojo, pode ser aversão também, não tem o desprezo e o medo, né? Aversão e desprezo, elas são fáceis de confundir, né? Até naquele filme Divertidamente, que tem os personagens que representam as emoções básicas humanas, eles juntaram o desprezo e a aversão na mesma personagem, né? Na Nojinho. Não sei se vocês já repararam isso. Porque era uma forma de diminuir o número de personagens, né? A questão da surpresa, eles colocaram junto com o medo no filme também. Não tem personagem surpresa, né? O que tem é alegria, raiva, tristeza, nojinho e o medo. Então é um filme bem legal, assim, né? Eu falo pra criança, mas não é só pra criança também não, né? Pra criança de 32 anos também pode ser. Pra gente entender as emoções humanas, né? E ele foi baseado, né, em pesquisas, né, de psicologia, inclusive do Paul Ekman. Então, vamos voltar lá. Qual que é por que eu mostrei isso pra vocês, né? Eu queria que vocês tivessem essa experiência de tentar identificar as emoções, que foi exatamente isso que o Paul Ekman tentou fazer, né? Ver a quantidade de pessoas que conseguia discriminar essas emoções básicas e ver que isso transpunha barreiras culturais. Então, para a gente retomar o que é, então, uma emoção, né? É difícil a gente definir, né? Ele é um conceito vago, ele não traz, na verdade, uma definição aqui na obra, mas ele diz que a emoção, ela envolve 3 componentes básicos, né? O cognitivo, né? A subjetividade consciente, né? O nosso pensar sobre ela, a estimulação corporal, ou seja, né, o fisiológico, e o que isso muda no nosso corpo, dependendo da emoção que a gente sente, e o componente comportamental, que é como que a gente muda o nosso comportamento diante de uma emoção, né? A gente vai ficar, sei lá, mais agitado, ou a gente vai sair correndo, ou a gente vai, né, ficar deprimido em casa, parado. Então, a emoção, ela tem esses 3 componentes, né? Então, vou chamar de cognitivo, fisiológico. O cognitivo tem muito a ver com a percepção que a gente estudou na última aula, né? Como a gente percebe as emoções, como a gente interpreta, pensa sobre elas, né? E o comportamental, que é como a gente expressa, né? Quando a gente fala da expressão facial, que eu mostrei para vocês, a gente está falando do componente comportamental. Quando você sente uma emoção, você expressa isso de uma forma característica no seu rosto. E isso também tem uma função evolutiva, né? Quando você, por exemplo, né, vai conversar com alguém, você vê que a pessoa está com uma cara, por exemplo, de susto, você já pode inferir que naquele ambiente tem alguma coisa ali que te causa medo, pode te assustar também. Causa, né, medo, mesma coisa. Então, serve para a gente passar mensagens, né? Serve para a gente comunicar emoções para outras pessoas no mesmo ambiente e isso favorecer com que a gente tenha uma maior sobrevivência. Vamos lá. Tem algumas teorias que vão dizer pra gente da onde é que vem as emoções. Algumas vão falar que a gente... Isso é uma coisa que não se sabe bem ainda, né? Como é o processo? Se a gente primeiro vê, por exemplo, né, uma cobra, aqui no exemplo, e aí a gente interpreta que é uma cobra, e aí a gente tem a resposta fisiológica, ou a gente vê a cobra, primeiro a gente tem a resposta fisiológica, de, né, sudorese, mão tremendo, batimento cardíaco, expressão facial, e daí a gente interpreta, né, a gente pensa, é muito rápido isso, né? Mas tô sentindo diferente, logo estou com medo da cobra. Então, se essa interpretação ela vem depois da reação fisiológica,
ou se as coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, tem 3 teorias que vão explicar de formas diferentes, né, como que se dá essa percepção ou esse sentimento das emoções, né, o sentir das emoções. Aqui são as 3 teorias. A gente tem a teoria no senso comum que a gente acha, né? Tipo, vi o cachorro, senti medo, e aí por isso eu tive a estimulação autônoma. A estimulação autônoma é esse mecanismo que a gente não tem controle, né? A sudorese, batimento cardíaco, a resposta galvânica da pele, que é uma resposta de condutividade elétrica, tudo isso a gente tem sem a gente, sudorese, já falei, né? Tremor das mãos, tremor dos membros, sem a gente perceber. Isso tudo é uma estimulação autônoma, tá? A gente tende a estar numa situação de perigo, ou não só de perigo, né? De excitação sexual, de alegria. A gente tem essa resposta fisiológica que a gente não tem controle. A gente pode, depois de senti-la, né, dar um significado para elas, mas ela é uma coisa que a gente não tem como desligar, né? Como falar assim, não, agora eu não vou mais sentir medo, ou agora eu não vou mais sentir mais alegria. Não é tão simples assim. Então, no senso comum, a gente acha, né? Vi o cachorro, senti medo, então tive a resposta autônoma. Aí tem as outras teorias que eu estava dizendo para vocês, né? A do James Land diz que primeiro você vê o estímulo, daí você tem a estimulação autônoma, daí você tem o medo. Que isso vem depois, né? O caminho que isso percorre no seu corpo, no seu cérebro, é de você primeiro ter a estimulação e depois ter o medo. O que faria algum sentido biológico, e a gente, quando a gente tem a estimulação autônoma, é o nosso corpo se preparando para o movimento de luta ou de fuga, que é também uma resposta biológica, uma resposta normal do nosso corpo, né? Então, faria sentido da gente primeiro se preocupar em correr ou em lutar com esse cachorro, para depois a gente, né, ter a percepção consciente do medo. Então, faria algum sentido. Outra teoria diz que a gente vê o cachorro, né, o estímulo causa medo. Daí, né, vem uma mensagem para nossa amígdala, que também é uma partezinha bem no centro do cérebro. Lembra que eu falei no começo da aula? Todas as nossas respostas mais fisiológicas que garantem a nossa sobrevivência, como fome, vontade sexual, desejo sexual, medo, elas sempre estão mais no centro do cérebro, elas são mais primitivas, né? Então tá lá na amígdala. Então, retomando, né? Tem o estímulo, e aí a gente tem a amígdala, o cérebro recebe essa mensagem, e aí o cérebro, né, manda a mensagem tanto do sentimento quanto da estimulação autônoma, que isso acontece ao mesmo tempo, né? E tem uma outra teoria, né, a última aqui do Charter, não sei se é assim que fala, Charter, deve ser isso, que ele primeiro vê o estímulo, aí vem a estimulação autônoma, daí o cérebro avalia o que está acontecendo, então vamos lembrar da teoria de percepção, né? O cérebro avaliando o que está acontecendo ali, e daí vem o sentimento de medo. Você consegue interpretar aquela situação como estou com medo, né? Dar um significado para ela. Então tem essas, né, 4 formas de a gente entender a questão da reação de medo. Não se sabe bem qual é que funciona mais, porque, retorno a dizer, né? Na realidade, essas coisas acontecem muito juntas, né? Muito assim, rapidamente. A gente não consegue saber o que veio primeiro, né? Mas tem algumas pesquisas bastante interessantes que são mencionadas aqui, que vão dar dicas pra gente de como que a gente reage em algumas situações, como, por exemplo, de tristeza. Tem uma pesquisa que vou voltar com meu caderninho lá para poder anotar as coisas, né, e poder também domar o ritmo da minha fala. Já percebi que escrevendo no caderninho eu falo mais devagar. Tem uma pesquisa que ele menciona aqui que vai dizer que eles fizeram um teste, né, com pessoas com depressão. A teoria era, né, será que a gente primeiro sente e primeiro tem a resposta fisiológica para depois a gente ter a percepção do sentimento, da emoção? E aí, vejo que é uma questão bem, né, filosófica até. A pessoa tinha depressão. Aí, o que eles fizeram? Eles tinham essa teoria de que a expressão facial causaria a interpretação sobre a emoção. O que eles fizeram? A pessoa com depressão, ela tendia, né, eles observaram, a franzir mais o senho, né? Franzir, assim, os olhos, uma expressão mais, como a gente viu da moça aqui, né? De tristeza. Aqui, né, nas 7 emoções, cadê? Mais uma tristeza, né? Tá vendo essa aqui embaixo também, né? Esse senho franzido, né? Esse espacinho entre os olhos aqui que fica meio enrugadinho. O que eles fizeram?
Eles colocaram botox nas pessoas que tinham depressão, de maneira que elas não conseguiam fazer essa expressão mais. E eles observaram ao longo das semanas uma melhora no comportamento, nos sintomas depressivos. Eu achei essa pesquisa fantástica, assim, eu não tinha conhecimento dela antes de... Eu tinha conhecimento que tinha nessa dúvida sobre o que vinha primeiro, mas essa pesquisa eu não tinha conhecimento e eu vi e pensei, poxa, realmente pode fazer sentido. Parece louco a gente pensar isso, né? Que primeiro a gente tem, tipo, você tá triste. Aí você franze o senho, e aí ao perceber que o senho está franzido, que a sua musculatura se modificou, é que você percebe, então eu tô triste. É muito, eu achei bem louca essa teoria, bem louca, mas também interessante, né? Porque a gente tá querendo, inclusive, com essa matéria, né, ir atrás de conhecimento sobre as emoções. E lembra que eu falei para vocês na aula passada, né, que nem tudo sobre a memória a gente já sabe, muita coisa a gente não sabe ainda. Com relação às emoções, é a mesma coisa. A gente não sabe ainda tudo, né? A gente está ainda avançando na questão de exames de imagem, cerebrais, de respostas de aferição de respostas fisiológicas. Então, nem tudo a gente sabe. A gente vai descobrindo, né? E vai somando aí as teorias que já existem ou mesmo criando novas teorias. Então, para quem gostou dessa matéria, é uma área de pesquisa aí bastante fértil. Tá? Então, eu vou escrever aqui o que eu acabei de falar para vocês, retomando, né? Então, emoções. Lembra do Roberto Carlos, né? Existem emoções básicas que a maioria das pessoas consegue reconhecer, inclusive, pessoas de culturas diferentes. Então, existe aí, né, uma predisposição biológica, é da nossa espécie conseguir reconhecer a expressão facial, né? E o ser humano, ele é a espécie que mais consegue, né, traduzir em expressão facial alguma coisa que está sentindo, né? Porque pensa o cachorro ele consegue rosnar, né? Ele franze os dentes, né? Quando ele quer mostrar que tá bravo. Ele tem uma expressão facial rudimentar, vamos dizer assim. Mas você fala, nossa, o cachorro parece estar sorrindo, né? Mas a gente fica bem na dúvida se ele tá ou não tá. Não é tão claro, as emoções do cachorro não são tão claras quanto a do ser humano. A gente tem muitos músculos na face, né? Que tem não unicamente, mas que tem essa função, né? Tem a função de mover a face com relação à alimentação, com relação ao falar, né? A gente precisa de músculos para poder falar, inclusive. Mas tem músculos que essa quantidade enorme de músculos que a gente tem parece estar ligada a essa necessidade que a gente tem de demonstrar emoções, né? E como isso foi favorecido ao longo da nossa evolução. Então, vou escrever isso aqui. Vou escrever aqui, os meus alunos de psicologia foram eficazes, porque vocês falaram de todas as emoções aqui, né? Teve gente que foi falando de outras, inclusive, mas pelo menos uma pessoa falou da emoção que estava aqui. Se a gente tivesse que falar, de repente, né, a primeira que veio na sua cabeça, muito provavelmente todo mundo acertaria, ou quase todo mundo acertaria, né? Quais são as emoções representadas. A gente falou das teorias também, né? Para explicar as emoções. O caminho, vou pôr entre aspas esse caminho, né? O caminho que ela faz. Se primeiro sentimos e depois interpretamos, ou vice-versa, ou se as duas coisas acontecem juntas. Ele explica uma coisa sobre emoções interessante também, né? Eu cheguei a mencionar isso para vocês na primeira aula, mas agora não lembro se eu falei isso com todo mundo. Acho que eu falei isso à tarde. Da questão do polígrafo. O polígrafo é aquela máquina que você liga a pessoa, né? O teste da mentira, para saber quem está mentindo. Você liga a pessoa, né, nesse teste, ele tem eletrodos que você liga na pele para conseguir ver, né, sudorese, resposta galvânica da pele, essas respostas que eu falei que são de aumento da pressão arterial, batimento cardíaco, né, respostas que são de quando você está sentindo uma emoção muito forte. E a ideia era medir, né, quem estava mentindo, né, o polígrafo interrogatório, quem está mentindo.
E existe essa máquina, né? Ela foi criada pelo mesmo criador da Mulher Maravilha. Essa foi a curiosidade que eu contei na primeira aula, pra quem estava lá lembrar isso. Mas o que as pesquisas chegaram, né? A conclusão de que o polígrafo ele não é tão confiável. Porque a gente sente essas coisas, né? Sudorese, vontade de batimento cardíaco, tudo. Quando a gente tá mentindo, porque muitas pessoas ficam ansiosas ao mentir, mas também não é regra. Pode ter gente que consegue mentir sem ficar ansioso, então não seria pego pelo polígrafo. Mas essas emoções também podem surgir, por exemplo, porque você está com medo. Porque você está no interrogatório, né? Uma situação de que alguém está te acusando de algum crime. Então, o medo pode gerar essas mesmas reações do que a ansiedade por estar mentindo. Então, logo, o polígrafo ele não é utilizado como um meio confiável de saber se a pessoa está mentindo ou não. Em muitos casos, ele pode sim, né, dizer, mas em muitos casos ele pode falhar. Então, é explicado nesse texto, inclusive, que o polígrafo não é mais utilizado como um método confiável devido a esse motivo, né? Gente, como a gente está chegando ao fim da nossa aula, né? Daqui a pouco vai já estourar nosso tempo. Eu fui passando um pouco mais lentamente, depois que vocês falaram sobre o ritmo da aula. Com isso, a gente não conseguiu abordar todos os temas da aula, né? O capítulo é longo, mas ele é um capítulo gostoso de ler, então eu insisto para que vocês leiam. Se tiver difícil alguma parte, né? Pula e vai para a próxima, ou volta depois, ou tenta pesquisar um vídeo, ou tenta me perguntar para algum colega, né? O que não está fácil de entender, para a gente tentar explicar, mas assim, não se detém nos detalhes. Às vezes tem gente que fica parado num trecho porque, nossa, não entendi isso aqui, não vou para frente. Cara, vai para frente, depois você volta, às vezes fica mais fácil de entender desse jeito, tá? Mas eu queria deixar esses 10 minutos finais, já são 8 na verdade, para caso alguém tenha lido o texto e ficou com alguma dúvida em algum desses pontos que eu não falei, ou mesmo nos pontos que eu falei, né, alguma dúvida ficou, alguma outra pergunta que vocês têm, eu vou deixar esses 10 minutos pra gente ter essa experiência aí de troca de ideias. Fernanda, eu tenho uma dúvida, mas não é a respeito do texto. Pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu marco igual a pergunta da maconha, que eu já tenho a resposta já, mas a pessoa não sei se está aí. Depois a gente fala, se der tempo. Tá bom. Sobre as faltas, elas são contabilizadas pelo site, né? Pelo Você não acesso tá ao EVA. fazendo. Pelo acesso ao EVA. Essa é a orientação que a gente recebeu no começo do isolamento. Então, Certo, aqui tem muita. não precisa entregar nada, tá? dúvida. É só entrar na plataforma e eu tô colocando semanalmente os materiais lá. É só você entrar que vai computar a sua presença. Tá bom, então. Obrigada. É uma boa pergunta, realmente, vocês têm que esclarecer isso. Professor, Diga. o capítulo 9 que a gente falou hoje, ele tem muita relação com o 4, né, que fala sobre a sensação e percepções, né? Eu vi muita correlação um ao outro. Sim, com certeza. Por isso que eu coloquei numa ordem que ele venha nas aulas nessa sequência, e não na ordem que está no livro. Tem capítulos do livro que a gente nem vai ver, na verdade. Porque eu tô focando nessa sequência didática. Com certeza, tem muita relação. Hoje eu usei várias vezes essa expressão, né? A sensação, a percepção, a atenção. Então, eram conceitos que eram importantes vocês já dominarem antes de assistirem essa aula. Professora, Usou mesmo. eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma curiosidade. Você estava falando do teste do polígrafo e em alguns filmes e séries, ou até mesmo documentários que eu assisti, eles falam que o polígrafo não serve como evidência no tribunal, justamente por causa do que você falou. Exatamente. É só isso mesmo, obrigada. É isso mesmo. Se vocês quiserem ver dados científicos sobre isso, vejam a série Lie to Me, que eu falei que é do Paul Ekman, né? Ele é baseado na obra do Paul Ekman. E o Paul Ekman, ele também tem um site na internet onde ele ministra cursos online sobre essa questão de leitura de expressão facial, de detectar comportamentos de mentira, por meio da expressão facial e não por meio do polígrafo. São dicas aí que eu dou pra vocês. Sempre dou dicas de coisas extras, né? Então vejam aí Lie to Me e o curso do Paul Ekman. Bom, eu vou retomar a pergunta, então, que a menina me fez sobre a questão da maconha. Eu fiquei bastante curiosa de saber também por que as pessoas que fumam maconha sentem fome. E eu encontrei duas respostas, tá? Como eu tive só hora do intervalo para pesquisar rapidinho, eu não cheguei, né, a ler artigos sobre isso, mas eu fui olhar, assim, sites, né, um pouco mais confiáveis. E encontrei duas respostas que eu achei que as duas são interessantes, né?
A primeira delas diz que... Vocês lembram que eu falei do hipotálamo? Por que a gente tem que falar de cérebro? Mesmo a gente, às vezes, não querendo entrar em detalhes sobre isso. Vocês lembram que eu falei do hipotálamo, né? Que eu falei uma estrutura, mas no meinho do cérebro, que regula a fome, né? Ela tem uma função regulatória na fome. O THC, que é a propriedade, né, química da maconha, ele atua no hipotálamo, quando você fuma. E aí ele desliga, né? Desliga entre aspas, né? Porque no cérebro, assim, as coisas não desligam, assim, né? Mas ele reduz, de repente, a sensibilidade, né? É como se ele desligasse as células do hipotálamo, que é justamente a área do cérebro que controla a fome. Então, por isso que a pessoa teria mais fome depois que ela fuma maconha. E também tem outra explicação que eu encontrei, que é uma pesquisa mais recente, que foi feita com... As duas pesquisas foram feitas com camundongos. Que eles verificaram que os camundongos que estavam sob o efeito do THC, eles tinham uma maior estimulação do bulbo olfativo. Então, o THC, ele, além de desligar as células do hipotálamo, ele ativava mais a região do bulbo olfativo. A região do bulbo olfativo faz com que a gente seja mais sensível a cheiros. Então, o que acontecia com isso, né? A alimentação nossa, né? A nossa palatabilidade, o nosso sabor da comida, né? A sensação do sabor da comida está muito ligada ao olfato. Então, quando você tem o bulbo olfativo mais ativado, você tanto vai sentir mais cheiro de comida, quanto a experiência de comer vai ser mais agradável. Então, essas duas coisas é o que a gente sabe hoje que explicariam a fome da pessoa que usa maconha. Uma curiosidade. Aí eu fui atrás dessa curiosidade. Eu falei, poxa, então é uma coisa que engorda, né? E eu pensei, nossa, eu conheço muita gente que fuma, muita gente, mas algumas pessoas que fumam maconha e não são gordas. Acho que nenhuma das que eu conheço é gorda. Aí eu pensei, como é que faz, né? E aí eu fui ver que, uma curiosidade, a maioria das pessoas que fumam maconha, de fato, não é gorda, comparada a pessoas que não fumam. E isso não se sabe por quê. A única pesquisa que tem é falando do percentual, né? E comparando o hábito de fumar maconha com a questão da gordura corporal. E aí diz que, né, as pessoas não são mais gordas porque fumam maconha, mas não se sabe por quê. Então, quem tiver interesse aí na área de pesquisa, mais uma coisa que a gente pode pesquisar e descobrir. E para quem acha que o psicólogo não pode pesquisar coisas da biologia humana, podemos sim. A gente tem que estudar e se envolver justamente, né, para entender os comportamentos humanos. A gente pode dar um olhar que os biólogos e os médicos às vezes não vão ter. A gente olhando na questão do comportamento, olhando nas inferências que a gente consegue fazer a partir da pesquisa. Satisfeito? A curiosidade? Então, professora, a questão ela é mais química do que realmente em emoção em si, né? Na verdade, a emoção é química, né? A emoção é química. Por isso que quando a gente toma, né, está com depressão, toma um remédio psiquiátrico, a gente melhora. Porque a gente atua nessa parte da química do cérebro. Entendi. E, professor, uma questão que também eu estava lendo no livro, que estava falando das memórias, né? Aí você comentou do filme do Divertidamente, até que fez bastante sentido na hora que eu li, de que as partes das memórias longas, foi isso mesmo que eu entendi. Elas são como se fosse um barril cheio de bolinhas de gude, pra gente conseguir resgatar as memórias, igual do filme Igualzinho mesmo. do filme, As né? bolinhas que elas colocam lá pra menina ter a memória dela. Legal, né? Então é outra dica pra vocês, gente. Na quarentena aí, ó, quem estiver desocupado, Divertidamente. É um filme que tem tudo a ver com a nossa matéria. Gente, então vai acabar, né, o horário nosso. Obrigada pela participação de todos. Espero ter conseguido contribuir com a aprendizagem de vocês. E vou colocar esse material todo, né, tanto o resumo que eu fiz aqui, quanto o link para assistir a aula, na plataforma EVA, para que vocês possam acessar e garantir a presença na aula de hoje. Ok? Muito obrigada até então para quem ficou até agora. E nos vemos na semana que vem. Professora? Acho que vai acabar o tempo, mas se for rapidinho, dá para falar. Rapidinho. É para agradecê-la, porque essa sua adequação da lousa ficou muito bom para acompanhamento da aula e até mesmo ajudou para que você nos deixasse mais ativos aqui na Que matéria. bom, obrigado. Valeu mesmo, muito obrigado. Obrigado vocês. Só me digam se na semana que vem vocês preferem a aula gravada ou a aula ao vivo, só para eu saber como eu me organizo. Das duas formas Vamos eu consigo passar fazer. isso. Por favor. E semana que vem tem aula à tarde normal. Então, quem é do primeiro A, muito obrigado por ter compreendido aí a minha questão. Semana que vem teremos aula à tarde e à noite normalmente. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite.